Hoje vamos falar sobre alguns dos casos mais curiosos, estranhos e até perturbadores de pessoas que entraram em casas de estranhos. E algumas dessas histórias mostram quão imprevisível o ser humano pode ser. Ela é uma mulher japonesa de 58 anos, que participou de um dos casos mais inusitados e comentados do Japão em 2008. Ela foi descoberta vivendo secretamente dentro do armário de uma casa em Fukuoka. Permaneceu escondida por aproximadamente um ano sem que o morador desconfiasse da sua presença. O caso ganhou repercussão mundial, não apenas pelo acontecimento surpreendente da situação, mas também por levantar reflexões sobre desigualdade social, solidão e invisibilidade das pessoas em situação de rua no Japão. Tudo começou quando o dono da casa, um homem de 57 anos, começou a notar que a comida estava desaparecendo misteriosamente da geladeira. De começo, ele pensou que estava ficando esquecido ou distraído, mas com o tempo passou a desconfiar de um possível intruso. Para tirar a dúvida, ele decidiu instalar câmeras de segurança com acesso remoto em sua residência. Em um dos registros, ele viu uma mulher andando pela casa enquanto ele ainda estava ausente, o que fez ele chamar imediatamente a polícia. Durante a inspeção da residência que estava sem sinais de arrombamento, os policiais encontraram Tatsuko escondida no compartimento superior de um armário embutido, em um espaço pequeno e apertado. Ela havia improvisado um pequeno espaço para viver ali, com colchão fino, garrafas e alguns poucos pertences organizados. O local era tão estreito que só permitia que ela se deitasse encolhida. Mesmo assim, ela conseguiu viver ali durante meses, entrando e saindo do armário apenas quando o morador estava fora, para se alimentar, tomar banho e até limpar o ambiente. Durante os interrogatórios, Tatsuko afirmou que não tinha para onde ir. Ela era moradora de rua e havia entrado na casa quando a porta da frente foi deixada destrancada. E como ela viu que o lugar estava vazio durante boa parte do dia, ela decidiu permanecer ali e viu um pequeno armário como uma forma de refúgio. Ela também revelou que já havia se escondido em outras casas da vizinhança de maneira semelhante, sempre sem causar danos ou furtar bens dos moradores. Apesar da sua atitude claramente ilegal, o caso despertou certa empatia em parte da população. Tatsuko foi presa por invasão de propriedade, mas não foi acusada de roubo, já que não havia levado nada além de pequenas porções de comida. A história rapidamente se espalhou pela mídia internacional, com jornais como a BBC publicando reportagens sobre o acontecimento. Muitos comparam a situação com roteiros de filmes, e anos depois, obras de ficção como o filme Parasita trouxeram temas semelhantes de pessoas vivendo escondidas na casa de outras sem serem notadas. O caso de Tatsuko Horikawa relata não apenas uma falha de segurança doméstica, e sim uma crise social silenciosa. No Japão, onde a pobreza muitas vezes é invisível e o número oficial de pessoas em situação de rua é considerado baixo, histórias como a de Tatsuko mostram uma realidade oculta. Sua tentativa de viver escondida, sem incomodar, sem roubar e até cuidando da casa que invadiu, mostra uma forma extrema de sobrevivência marcada pela ausência de apoio social. Até hoje em dia não se sabe exatamente qual foi o desfecho da vida de Tatsuko após a prisão. Sua história permanece como um símbolo de complexidade humana diante da pobreza extrema e da solidão, provocando reflexões profundas sobre as formas de sobrevivência na sociedade moderna. Em 2018, uma mulher moradora de Vancouver, no Canadá, passou por uma experiência assustadora que marcou sua vida para sempre. Era uma madrugada tranquila como qualquer outra, até que ela acordou com uma sensação estranha, quase como um pressentimento. Algo parecia errado. Ela sentia que estava sendo observada mesmo sem ouvir nenhum barulho. E quando abriu os olhos, teve um choque. Tinha um homem parado no corredor da casa, olhando diretamente para ela. O homem não falava nada, ele não se mexia, não fazia nenhum som, apenas a observava em silêncio. A mulher ficou paralisada por alguns segundos, tentando entender se aquilo era real ou se era algum tipo de pesadelo, mas infelizmente era real. Ela, assustada, gritou com toda a força que tinha, esperando que isso assustasse o invasor ou que alguém viesse ajudá-la. Porém, o homem não reagiu ao grito. Ele continuou parado, olhando como se não estivesse nem aí para o que estava acontecendo. Depois de algum tempo, ele simplesmente se virou e saiu andando calmamente pela porta dos fundos da casa, sem pressa alguma. Ele não levou nada, não revirou nenhum cômodo, não roubou objetos e não machucou ninguém. Foi como se ele só tivesse entrado ali para observar e nada mais. A calma dele diante de uma situação tão estranha como essa tornou tudo ainda mais perturbador. Assim que a mulher conseguiu se recuperar do susto, ela ligou para a polícia e contou tudo o que aconteceu. Os agentes chegaram no local e fizeram uma busca completa pela casa e pelos arredores,
Não havia sinais de arrombamento, nem pegadas visíveis, nem qualquer tipo de pista de como o homem entrou. Isso fez com que a polícia suspeitasse que alguma porta ou janela pudesse ter ficado destrancada. Mesmo assim, a investigação não avançou muito. As autoridades abriram um inquérito, conversaram com vizinhos e analisaram imagens de câmera de segurança das redondezas, mas não conseguiram identificar o homem. Ele parecia ter simplesmente desaparecido, e até hoje ninguém sabe quem ele era, de onde ele veio, e por que ele entrou naquela casa ou o que ele queria exatamente. O caso continua sem solução e permanece como um dos acontecimentos mais estranhos e assustadores que já foram registrados na região. Mais assustador de tudo é que tecnicamente o homem não cometeu nenhum crime grave. Ele não roubou, não destruiu nada e não agrediu ninguém. Mas isso não diminui o impacto emocional que causou na mulher. Ela ficou traumatizada, como é de se esperar. Afinal, alguém entrou na sua casa e ficou ali olhando, como se tivesse todo o direito de estar naquele lugar. Esse tipo de invasão, mesmo sem violência, deixa uma marca profunda. A sensação dela estar segura em casa simplesmente desapareceu. Casos como esse fazem muita gente refletir sobre a segurança doméstica e também como é fácil alguém invadir a privacidade de outra pessoa, mesmo sem grandes habilidades ou intenções claras. Também levantam questões sobre a saúde mental do homem. Será que o invasor era alguém com problemas psicológicos? Talvez ele só estava sob efeito de alguma substância? Ou seria alguém que faz esse tipo de coisa com frequência, por algum motivo desconhecido? O fato é que ninguém nunca mais teve notícias desse homem, e sua identidade continua sendo um mistério, mas para a mulher que viu ele, aquela noite nunca será esquecida. Um estranho entrou em sua casa, ficou ali parado olhando para ela e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Uma cena dessa parece até que saiu de um filme de terror, mas infelizmente ela foi real. Dessa vez o acontecimento foi aqui no Brasil. Em uma noite comum em São Paulo, um casal estava em casa assistindo televisão quando algo inesperado aconteceu. Sem fazer muito barulho, um homem armado entrou na residência. A princípio, o susto foi grande. Ver alguém com uma arma dentro de casa é uma situação que causa pânico em qualquer um. Mas para surpresa do casal, o ladrão teve um comportamento completamente diferente do que eles imaginavam. Logo quando ele entrou, o homem pediu com calma para que os dois ficassem tranquilos. Ele não gritou, não foi agressivo e nem fez ameaças diretas. E com um tom de voz controlado e até gentil, ele explicou que estava ali porque precisava de dinheiro com urgência. Disse que tinha uma dívida grande e que aquela era sua única saída no momento. Pediu desculpas pelo incômodo e insistiu que não queria machucar ninguém, que apenas precisava pegar alguma coisa de valor e ir embora o mais rápido possível. Ele levou apenas o que estava mais conveniente, que foi o celular de um dos dois e uma carteira com quantia em dinheiro. Ele não mexeu no resto da casa, não revirou gavetas e não quebrou nada. Antes de sair, ele se virou para o casal e disse algo que deixou os dois ainda mais surpresos. Desculpa por assustar vocês, espero que entendam, eu não queria estar fazendo isso. O casal, apesar de muito abalado com o ocorrido, não sofreu nenhum ferimento. Depois que o ladrão foi embora, eles chamaram a polícia e registraram um boletim de ocorrência. Durante o depoimento, contaram todos os detalhes e reforçaram o comportamento incomum do assaltante. Disseram que ele foi extremamente educado o tempo todo, que parecia mais desesperado do que perigoso, e que não demonstrava prazer ou frieza no roubo. Pelo contrário, ele parecia até que arrependido. Algumas entrevistas depois, o casal chegou a comentar com amigos e vizinhos que, apesar do trauma, já viu coisa pior. A frase resume bem o impacto da situação. Sim, foi um roubo, e isso jamais deve ser normalizado. Mas foi diferente da maioria dos casos de violência que costumam acontecer na cidade, onde tem agressões, ameaças graves e até mortes. A sensação foi de desconforto, é claro, mas misturada com um tipo estranho de empatia, como se aquele homem não fosse um criminoso comum, mas alguém encurralado pelas próprias circunstâncias. Esse caso, que ficou conhecido informalmente como um assaltante educado, chamou a atenção pela maneira como o crime foi cometido. Algumas pessoas começaram a se perguntar sobre a situação criminal no Brasil, que nem todo ladrão entra numa casa por maldade ou prazer em causar medo. Muitos estão em situações de desespero extremo, pressionados por dívidas, ameaças ou pela pobreza extrema. Mas é claro que nada disso justifica o ato. Afinal, entrar armado na casa de alguém é sempre uma invasão grave de segurança, mas ajuda a entender que alguns roubos existe uma história por trás do crime.